música que é do Tizumba, que é o Talilê, com as vozes divididas, sabe? Talilalilalilê, talilalilalilê. Aí eu vou perguntar ao Saúl sobre isso, né? Ou então, do Pererê, né? Eu tava dormindo, Angomar me chamou, se levanta, nego, cativeiro já acabou. Será que cativeiro já acabou mesmo? E a gente ir por aí, por esse caminho aí, né? Mas foi bom, se não tiver aula hoje, se ninguém entrar, você já tá aí, já tá ótimo, né? Já tá bem postado aí, né? Mas eu quero que todo mundo participe da aula do Saúva também, sabe? Pra gente poder, todo mundo participar de tudo e a gente conseguir encaixar tudo, sabe? Porque igual o Saúva falou, não vai ter jeito de dividir as vozes, né? Então, o máximo que ele vai conseguir por essa janela aqui é entonar as pessoas, né? Colocar todo mundo no mesmo tom, né? Então, talvez isso ele consiga. Mas dividir vozes aqui vai ser difícil. E vão quebrar o pau, cara. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa. A gente vai fazer um barulho nessa internet aí. Vamos ver, né? E aí esperar o pós-pandemia, né? Agora, mas aqui uma coisa com você, na verdade, o pessoal não entrou ainda, mas aquele programa que eu tô fazendo nele, que é o Pitadas de Ciência, que a gente faz nos teatros e tal, o reitor de extensão entrou em contato com a gente e tal, buscando maneiras da gente, perguntando sobre maneiras de como a gente adaptar o programa, né? Porque era um programa que precisava absurdamente do público do teatro, precisava do teatro funcionando lá, né? E agora não tem. O pessoal vai ser o último que vai voltar, que eu acho que é o que mais tem bom senso. E com essa questão de não poder fazer aglomeração. Mas, enfim. Aí uma proposta que eu tive, que eu dei para o meu professor, é a mesma coisa que a gente fazia antes, só que antes a gente pegava um artigo científico, traduzir ele para um roteiro teatral, pegar ele e traduzir para o formato de contação de história, que aí a gente pode colocar isso no YouTube, poder colocar no nosso Instagram e tal, e conseguir atingir um pouco amplo. A ideia mesmo é pegar esse conhecimento e tornar ele acessível. E aí eu estava até pensando em conversar com você, tipo assim, que eu acho que ele é um programa que ele é muito interessante e, assim, tendo a sua opinião, ele dá um respaldo ainda maior para ele. Você já gravou nesse programa? Não, ainda não. O que eu tenho assim, é que a primeira vez eu chamar os professores. E a gente faz um questionário, faz um inventário das pesquisas que eles têm, e a gente escolhe uma pesquisa e faz. Eu estou pensando num primeiro momento em pegar uma apresentação que eu já fiz, só que no molde do teatro, e reescrever ela no formato de contação para fazer esse teste. Que inclusive já é mais um dos textos que eu estou escrevendo na minha cabeça. Coloquei lá no grupo lá que eu tô sozinho em sala de aula, que eu tô triste, chorando. Só para fazer apelo, né, emotivo de professor sem vergonha.
Vamos ver, né? Mas eu acho... letrinha no canto aqui. Oi? Essa letrinha do quintal é do e-mail aqui do quintal. Oi? Ah, sim. Pegando Covid aqui, Claudinha chegou do banco, agora ela chega toda contaminada. Eu tenho que pegar Covid todo dia. Cara, mas o Rafa tá sugerindo um programa onde as telas se dividem, igual o Coral As Nova fez em Belo Horizonte, sabe? Entrou alguém, Isabela entrou. E aí o Rafa tá sugerindo isso, sabe, assim, de fazer esse programa. Aí tem esse que você tá sugerindo, né, e aí a gente tem que olhar tudo, né. Olha que mulher bonita, olha pra você ver, não é? Ó. Ai, o Arnaldo enche o saco dela, cara, o tempo todo. Já o Arnaldo... Boa noite, boa noite. Boa noite. O Arnaldo enche o saco dela. Oi? O que foi que eu perdi aí? Nossa, nós já estamos batendo um papo aqui. Natan já fez até nudes. Ah, Nathan, perdi isso. Ai, ai. O áudio do Natan tá um pouquinho ruim. Bastante. Então, a gente está conversando aqui, eu estou posicionando o Natan aqui e afinando ele com o resto da galera, né? Porque ele não pôde vir nas últimas aulas. O Natan é estudante, né? É estudante de agronomia, Natan? Interdisciplinar em biosistemas. Eu não sei nem o que significa isso, Bela. Não me pergunta, não, porque interdisciplinar de biossistema deve ser alguma coisa de comer. Deve ser muito gostosa. Eu não sei o que é, não. Né? Mas aí o Natan não está podendo vir nas últimas aulas, né? Aí estou posicionando para ele o que está rolando, né? E estou dando um tom, assim, do roteiro do espetáculo, como que vai ficar, né? Porque o espetáculo, ele tem nuances facescas que são cômicas, né? Mas, pelo que eu vi da última aula de expressões folclóricas, o espetáculo vai ter um tom altamente reflexivo sobre essa questão da felicidade, em cima da felicidade, né? E aí eu estava conversando isso, né? Porque o seu personagem, Bela, vai trazer para o espetáculo um tom de esperança, de que é possível ser feliz a partir do conhecimento adquirido, da educação, como equilíbrio existencial, né? Quer dizer, a educação enquanto alimento desse ego para um posicionamento futuro. Então, o seu personagem, ele traz muita esperança, né? E o do Natan vai trazer o rigor da revolta, né? Porque não tem como, né? Eu estava conversando isso com ele hoje, né? Tá muito atual a questão do racismo. Hoje, eu abri a Globo News, eu assisto Rede Globo de 30 em 30 dias. Eu falei, vou assistir hoje, né? E aí, quando eu abri a Rede Globo, um policial pisando no pescoço de uma menina negra em São Paulo, e ele estava fazendo isso porque ele sabe que ele estava sendo filmado, sabe? Que poder é esse, né? E aí a gente sabe que isso não vai acontecer na Zona Sul de São Paulo, né? Que isso não vai acontecer no bairro Ipiranga. Aconteceu na periferia, onde o cara, o policial, se sente dono, né? Como é que nós vamos falar da felicidade nossa de cada dia nesse contexto? Não tem como. Do asfalto que é colocado na rua, da pedra que é colocada na rua, a antena de televisão, tudo tem uma mão negra, sabe? Tudo tem um suor, tudo tem sangue. Então não tem como. Então um espetáculo ele vai ter essa entonação reflexiva. A Jordana entrou agora na sala de aula.
Aí entra o personagem da Jordana, porque o personagem da Jordana, da Jo, né? Na verdade, esse personagem, essa loucura, né? Essa pedra, né? Essa pedra enquanto instrumento de defesa, essa pedra enquanto instrumento da justiça, né? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Na verdade, esse personagem ele não aguenta o sistema e para ele se alimentar ele tem que ter um certo, não é escapismo, né? Mas ele tem que ter um universo paralelo dele ali para ele aguentar tudo isso que ele vê na hipocrisia que é a felicidade, entende? Assim, a gente é muito hipócrita nesse sentido, né? De falar, somos felizes, né? A gente está numa sociedade líquida, uma sociedade que se vê feliz dentro de um shopping fazendo selfies de Bob's da bobagem ou de Mac da infelicidade, né? A gente sabe dessa. Então a gente está por aí. Eu acho que vai ser um texto muito reflexivo. Vão ter pitadas e nuances cômicas, né? Mas se você parar para pensar, como é que uma prostituta vai ser feliz? Como é que ela vai falar da felicidade dela, né? Uma cidade que expurga ela o tempo todo e que coloca ela num nível muito baixo da dignidade por causa da profissão. Então é muito complicado assim, sabe? Não dá para ficar muito romântico, não. Nós vamos ter que ir para cima mesmo e coordenar isso com música e textos que eu imagino que serão pesados, né? Eu acho que as pitadas serão as pontadas do coveiro serão pitorescas nesse universo pesado que vai se tornar esse texto, né? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu fechar aqui para vocês. Bela, tá me ouvindo? Eu acho que ela caiu. Eu acho que o dela caiu mesmo, Jô. Quem Jordane, e tá aí? Tá eu, você e Natan. Ah, ok. Também foi de última hora, né, gente, a mudança. Na verdade, o professor Saúl, ele tem um problema de erisipele, né? E hoje atacou, e aí eu falei, Paulo, eu tô febril, não vou facilitar, legal. não. Aí ele tem que ficar deitado, de perna para cima, sabe? Entendi. Porque é uma coisa que abre umas feridas, enfim, é chato, assim. Mas ele tá tranquilo, ele tá aqui, tô conversando com ele direto aqui com o mesmo parado, ele tá discutindo sobre uma aposta para Bela Folia de voltou. Reis. Oi, gente, desculpa, caí aqui, acabei de voltar. Tranquilo, Bela. Internet é assim. Bela, como é que tá essa professora na felicidade? Ela tá feliz? Nossa, eu entendi o que você estava falando, aí eu acompanhei o raciocínio e agora eu vou tentar te responder. Como é que tá? Eu escrevi bastante coisa, mas não tá num ponto apresentável, não. Eu escrevi, assim, uma grande enxurrada de pensamentos soltos, aparentemente desconexos, só que não. Aí eu escrevi umas 4 páginas, assim, de ideias, algumas referências que eu quero colocar, alguns contextos, e essa parte que nós conversamos nas aulas passadas, sobre essa justificativa da personagem, né? Então, eu escrevi tudo isso e comecei a amarrar com algumas historinhas, mas não está num ponto apresentável ainda. Bom, a gente tinha marcado também de quarta-feira, né, Bela, ter alguma coisa para apresentar, né? Mas eu, provavelmente, se eu não estiver muito ocupado, eu vou dar uma participada na aula de saúva, porque isso que eu estou conversando com vocês, eu também quero posicionar o restante do grupo, os músicos, né? E praticamente todo mundo que está nessa aula está na aula do Rafa. E a gente estava conversando sobre esse texto, né? Como será.
É claro, a gente queria tomar conta da cidade toda, com figurino, com isso, com aquilo. Eu pensei no trem de ferro, pensei num monte de coisa. Mas a gente vai fazer algo mesmo para a internet, talvez de meia hora, 40 minutos aí, pontuando os textos, né? E talvez o Arnaldo Deviane é que dê algumas pontadas pitorescas em cima desse peso que será, né? Porque se você parar bem para pensar, cara, o Natan, a Jo, a Raniele, você, né? Assim, os personagens seus, eles não são nada leves. Assim, não tem leveza nisso, né? Eu Tudo pensei bem em que fazer ela bem levinha, levinha, levinha. O peso vai ficar para quem assiste. Pois é, Ju, aí entra a direção, né? A Uhum. direção faz um filtro entre você e a plateia, né? E essa é a mão da direção. Pois é, cara, pensa bem assim, né? Sentar do lado de cá e assistir a louca, né? Jogando pedra na gente, né? Porque eu tenho pra mim que vai ser uma pedrada. Fazer ela leve, solta, brincando, né? Dentro de um contexto. Vou só perguntar aí que Clarice aqui. Clarice, como é que é o nome daquele filme que nós assistimos do moço? Que no final a filha dele faz de tudo para tirar ele da cadeia? O Milagre da Cela 7. O Milagre na Cela 7, né? Da Cela 7. Milagre da Cela 7, né? O personagem é leve. Oi? Alguém pode escrever depois lá no WhatsApp? Tá, vou escrever. É o Milagre da Cela 7. Vou pôr aqui já de uma vez. Ele aqui nas oficinas. Milagre da Cela 7. Esse cela Conceito. Gente, eu escrevi cela com S, desculpa. Tem hora que acontece. Ali. Coloquei lá o Milagre da Cela. Tô precisando do professor, Isabela, para me ensinar português. O Milagre da Cela 7. E aí, Jô, esse filme que eu queria citar ele semana passada e não consegui. Tem que assistir esse filme com estômago. Paulinho, eu juro que eu vou tentar. Mas eu tô tentando ler livro, porque eu acho que livro eu posso ir picando. Agora, filme, série, se eu fizer isso, eu não consigo entrar no raciocínio. E pra mim é difícil demais assistir uma coisa por mais de 30 minutos. Ô, Jô, o que é esse filme, basicamente? Ele é uma abordagem sobre a pena de morte na Turquia e o sistema. E o menino, o personagem principal, o ator é muito foda. Ele fez um personagem leve que aborda o amor na inocência de que uma pessoa com o nível de déficit de atenção que ele tem, o nível de deficiência intelectual que ele tem assim um raciocínio de uma criança, sabe? E aí ele tem uma filha. E aí ele vai para a cadeia acusado de matar uma criança, sabe? E é na Turquia que se passa, na Turquia que tem a pena de morte. Então ele é mandado para o corredor da morte. E ali na cela, aquele clima, né, das pessoas dentro da cela começam a entender ele, e aí ele muda todo o contexto da prisão, sabe? E aí é só você assistir pra você ver. É uma abordagem leve que faz a gente chorar igual doido, né? É a mesma, tipo assim, eu não sei, o que me lembra essa leveza é muito A Vida é Bela. Você assistiu? É na mesma leveza. Porque eu acho Na mesma assim, leveza. como é que alguém faz? Eu fui muito nessa onda da Vida é Bela porque tanto o livro que eu tô lendo chama muito a cena de holocausto, né? Como que o ator do A Vida é Bela faz o holocausto parecer uma brincadeira, literalmente. E ele, o ator ali, né? E tanto o diretor também, ele explora o universo infantil nesse patamar da inocência.
No Milagre da Cela 7, a criança do A Vida é Bela é o ator principal, que é um cara mais velho com a idade mental daquela criança ali. Ah, entendi. Você tá entendendo? E a filha dele salva ele no final. Ai, que bom. E aí acontece toda uma movimentação dentro da cela para ele não morrer, sabe? Mas é assim, de cair o cu da bunda. Você tem que. A gente assistiu aqui, eu saí de frente da televisão assim umas 4 vezes, porque Claudinha, minha esposa, ela é chorona, né? Se ela abre o chorador dela, ela chora do início ao fim do filme. E aí eu fico do lado tentando dar uma de, né? Não vou chorar, vou analisar, vou ver do ponto de vista, e acabou que foi um filme que me pegou nessa secura, porque todo filme que eu vou assistir eu sou muito seco, né? Mas aí eu não consegui ser seco nesse filme, não. O diretor, ele chegou firme, sabe, assim. Meu Deus, o que eu faço? Quem tá aí? Angélica De Vries. Ei, Angélica. Angélica. É. Meu Deus, o que eu faço? Oi, pessoal. Oi. Põe o peito na boca de Chiquinho. Tô tentando. Mas é por aí, sabe, Jô? Em termos de interpretação, Jô, o Milagre da Cela 7 seria um filme na busca dessa leveza, um laboratório para você na busca dessa leveza. Né? E é um filme que dá para você ir assistindo picado, assim. Porque ele deve ser um filme tão bom quanto o livro. Eu não assisti o livro, não li o livro, né? Eu falo assistir o livro é porque eu leio o livro imaginando, igual uma televisão. Mas é por isso que eu gosto de livro. Né? Eu também faço isso. Dá uma raiva de assistir os filmes depois. Realmente você tem razão. Bom, então falando, né, nessa orientação aí, o grande desafio que eu penso vai ser editar esses textos, né, que virão para a gente como forma de presente, de maneira que se torne, não é que se torne leve, mas que a gente passe uma mensagem reflexiva sobre essa felicidade, sabe? Essa felicidade nossa mesmo, eu acho que o contemporâneo a gente tá muito doido ainda, né? A gente tá... Quando você pensa que o mundo tá dando um jeito porque houve um protesto lá nos Estados Unidos, né? Porque o cara matou um cara ajoelhando no pescoço. Você vai ver no Brasil aquilo se repetindo com uma certa arrogância, né? De quem está ali de trás da farda, de quem está ali defendendo o sistema, de quem deveria promover a justiça, né? E tá nos provocando, né? Quer dizer, esse mundo atual, ele tá muito complicado de falar de felicidade, né? Tudo bem que eu sou ator, sou diretor de teatro, sou artista, mas não tem como eu me desvencilhar desse peso da humanidade, não. Eu sei que a gente não tem que carregar isso o tempo todo, porque senão a gente fica deprimido, né? E a gente não consegue sustentar. Mas não tá dando para ser... Na verdade, a gente não está vendo uma luz no fim do túnel ali. Então, quando eu estou julgando essa responsabilidade para o personagem de Isabela, é porque esse personagem ele é mais do que a mensuração da esperança, ele é um ressignificado dessa esperança, né? Então, onde que nós vamos parar com... O que nós queremos com esse texto? É uma pergunta que eu estou me fazendo a partir das provocações que eu recebi, né? Quer dizer, uma professora que se joga dentro de um vagão porque ela quer que o ensino geograficamente seja nivelado.
É muito doido, quer dizer, num vagão de trem ela percorre a malha ferroviária do Brasil, né? E aí ela sai do Nordeste, do sertão do Nordeste, e consegue chegar no Rio Grande do Sul pela malha ferroviária, né? Pegando, entrando dentro de um trem para outro, dentro de um vagão escola, quer dizer, ela é a escola, né? E aí é desesperador isso, né? Você pensar no ataque dessa professora, mas ao mesmo tempo é um alento. Quantos mil passageiros, pensa comigo, quantos mil passageiros essa mulher terá contato durante um ano letivo? Né? E se esses 1.000 passageiros resolvem virar professores? Qual que é o poder de multiplicação dessa professora? Qual que é o poder de interferência dessa professora na vida do outro? Né? Quer dizer, eu sou professor, eu estou perguntando isso porque outro dia me caiu a ficha, porque eu tenho uma aluna de 19 anos que está comigo desde os 7, né? E ela chegou perto de mim cantando Clube da Esquina, né? E aí ela me mostrou, eu falei, gente, onde é que você aprendeu isso? Ela falou, você não lembra, não? Né? Essa música que nós ouvimos dentro de sala de aula foi naquele espetáculo, você lembra? Então, são meninos que são 20 e poucos, 30 e poucos alunos que me acompanharam, mas que conhecem a obra literária musical de Chico Buarque, do Clube da Esquina, sabe quem é o Milton Nascimento, sabe quem é Tizumba, sabe quem é o Congadá, eles conhecem, sabe, e esse patamar. E aí, quando você sai fora da bolha e vai ver uma professora dentro de sala de aula numa escola de periferia, esses meninos não têm o mínimo contato com esse tipo de formação, né? E aí a gente fica pensando tanto que a gente é importante na formação de valores, na conjuntura de valores, né? O tanto que um professor é importante, né? Então a gente fica pensando nisso. E essa personagem da Ju Levinha, né, entre aspas, como é que ela é? Leve feito um coice de mula. Pois é, cara. E porque é assim, a loucura nos incomoda, Ju. A loucura nos incomoda. Eu fui estudar a história de Shiraz. Shiraz é o quarto rei mago. Shiraz seguiu Jesus Cristo a vida toda. É uma história do folclore, né? E Malba conta ela. E tem um outro pensador brasileiro que contou essa história também. Aqui em Minas, Shiraz, a gente chama ele de Omena. Então, quer dizer, folclore mineiro tem os 3 reis magos, mas em Minas, em alguns lugares, Juiz de Fora, por exemplo, são 4 reis magos, todos eles vestidos de palhaço. E eles se vestem de palhaço, e aí, quando você vê uma folia de reis usando máscara, você vai saber o porquê disso, né? As máscaras são para despistar os soldados de Herodes. Os reis, eles chegam no castelo de Herodes e avisam para Herodes que a profecia de Davi vai se cumprir, que vai nascer um novo rei, e que a estrela estava apontando na leitura, né? Então, quando a gente fala reis magos, na verdade, a tradução está errada, porque magos são sábios, médicos. E aí, esses médicos, eles eram profundos conhecedores dos remédios feitos de raiz de planta e também leitores das estrelas. Então, eram astrólogos também e astrônomos na época deles. E a gente está falando de 2000 anos. Então, quando eles chegam lá no Palácio de Herodes, eles avisam para Herodes, e Herodes vai e fala com eles que quer conhecer o novo rei, para eles apontarem um caminho. Eles vão e ficam desconfiados da intenção de Herodes, e cada um sai por um lugar diferente. E os soldados de Herodes foram incumbidos de segui-los. E cada um sai ali, né, para um lugar diferente. Então, para despistar os soldados de Herodes, eles colocam nariz de palhaço, faz malabar, cospe fogo, eles se fazem de saltimbancos, né? E aí os soldados passam por eles sem saber, colocam as máscaras, né? Passam por eles sem saber, até que eles conseguem chegar em Jesus Cristo, e ali eles fazem, né, a visitação tradicional que tem na Bíblia, mas enfim, não estou falando de religião, não. Estou só justificando o porquê do uso das máscaras.
E Shihaz não coloca máscara nem nada. Ele vai seguindo a estrela, porque ele era conhecedor também da profecia, ele vai seguindo a estrela, e quando ele chega num determinado ponto do deserto, ele descobre que ele chegou atrasado. Aí, quando ele chega em Belém, ele já começa a ver a matança das crianças. E tem algumas coisas que a Bíblia não fala, né? E que é muito doido, assim. São mais de 30 mil crianças mortas. E a ordem, o decreto, e aí tem, né, um pergaminho, uma escritura bíblica mesmo, de registro da história, falando que o decreto de Herodes era para matar por cutelo, faca ou espada, e que cortassem a garganta. Então, eles falam que o rio, né, que banha Jerusalém ali, que banha Belém, que fica perto de Belém ali na região, ficou correndo sangue durante muitos dias e muitas noites, né? E na história tradicional do nosso folclore, tem o livro dos Reis Magos, né, que as folias de reis usam, tá lá, e o rio banhou o rio ficou banhado de sangue durante muitas luas. Está escrito desse jeito, né? Então, uma chacina sem precedentes, autorizada pelo rei, né, pelo sistema, para se manter no poder. Então, Shihaz, ele fala, tem um trecho da história de Shihaz que ele sai seguindo Jesus. Quando ele chega lá, Jesus já tinha saído, né, já tinha fugido para o Egito, e aí ele passa 12 anos seguindo Jesus, até que ele chega num templo e fica sabendo de uma criança com aproximadamente 12 anos, que era um rabi, né, que era um sabedor das profecias, todo mundo ficou admirado. Aí tinha um mendigo, na hora que ele estava saindo do templo, né, porque ele chega, Jesus não está no templo mais, tem um mendigo, aí o mendigo pede ele um dinheiro, ele vai e pega um dos presentes que ele estava guardando para Jesus durante 12 anos, e dá para o mendigo, que é uma pedra de rubi. Ele tinha 5 pedras de rubi. E aí o mendigo sai todo feliz, né, arruma a vida dele e tal. E aí ele passa mais 20 e tantos anos seguindo Jesus, até que ele chega em Caná, na Galileia, e fica sabendo de um homem muito sábio que fez o milagre, né, da transformação da água em vinho. Quando ele chega lá, só tinha uma camareira limpando, né, e a camareira fala que ele chegou atrasado, e aí ele sai e vai atrás de Jesus, rumo a Jerusalém, né, e no meio do caminho ele é pego por uma comunidade de doidos. E esses doidos eram leprosos julgados nessa comunidade. A pessoa que tinha lepra, né, naquela época, ela era afastada do convívio social. Então criavam-se, no meio do deserto, várias comunidades de leprosos, e esses leprosos atacavam as caravanas que atravessavam o deserto. E atacaram a caravana de Shihaz. Como ele era médico, ele começa a cuidar dos leprosos, e ele utiliza todos os rubis para cuidar desses leprosos. Então, assim, só estou te falando isso, Jô, porque para você entender, né, que já nessa maneira de lidar com a loucura, né, eu fui em Unai, Minas Gerais. Em Unai tem uma comunidade de pessoas com lepra, que vivem separadas. E até hoje elas vivem separadas. Quando é que essas pessoas foram separadas do convívio social? Após o golpe militar de 1964. Os militares, como manobra social, excluíram essas pessoas e criaram verdadeiras cidades. Então essas pessoas ficaram loucas ali no meio da comunidade, né, separadas das suas... Tem a história do Che Guevara, quando ele vai cuidar dos leprosos, da comunidade dos leprosos no alto do Amazonas, no alto da Amazônia. E aí ele, como a comunidade é muito isolada, ele é a primeira pessoa, ele não era médico, ele estava cursando enfermagem na época e estava com um biomédico. E ele é a primeira pessoa a entrar na comunidade e a não usar luva. Porque as freiras, 2 minutinhos, gente. As freiras que cuidavam dos leprosos na época, elas usavam luvas, usavam máscara e tudo mais.
sabiam que o contágio não era dessa forma, mas mesmo assim usavam, né? Por nojo, como é que fala? A Clarice tá me contando uma história aqui, gente. E aí o Che Guevara entra na comunidade sem usar luva e começa a Che Guevara. os pacientes sem usar luvas, sem uso de luvas, sem uso de máscara nem nada. E com isso ele vai conseguindo a empatia dos doentes, sabe? E também, e aí, assim, tem várias histórias, ele vira amigo dos doentes, ele tem um convívio com os leprosos que as próprias freiras que estavam, tipo, há 20 anos na comunidade não conseguiam ter, por causa do... A Clarice está me contando a história de Che Guevara quando ele adentra, né, a comunidade dos leprosos na Amazônia. A gente tá ouvindo. A gente ouviu tudo. Vocês ouviram? Tudo que ela falou. Ah, que legal. Que bom. Fantástico. Esse trem tá funcionando. Aqui, e aí, gente, tem esse modus operandi de manejo social, né? Quer dizer, vistas grossas. Como é que você vai ser feliz nessa cidade, né? Você foi tirado, arrancado da sua família. E os leprosos lá em Unai, eles montaram a comunidade mesmo, né? E ali eles têm filhos, e os filhos eram arrancados deles, os filhos que nasciam sem, né? Sem um diagnóstico da hanseníase. Bom, você foi em Paraty, na época da bexiga, né, da febre da bexiga. Inclusive tem uma história aqui em Pedro Leopoldo, que é a história das 13 almas, né? A bexiga praticamente era feridas que abriam nas pessoas, né? E as pessoas, elas ficavam ali morrendo à míngua e não tinha tratamento, né? Então ninguém queria bexiguento perto, né? Então, em Pedro Leopoldo foi autorizado pelo prefeito da época, na época da bexiga, né, a enterrar as pessoas que já estavam em estado de putrefação, mesmo se elas estivessem vivas. Então, tem essa história das almas lá em Pedro Leopoldo, né, de um casarão que foi construído em cima de onde foi enterrada essas pessoas. Né? E, em Paraty, no Rio de Janeiro, tem uma ilha que as pessoas eram colocadas nessa ilha. Estava com bexiga, era colocado na ilha lá. E teve uma vez que junto com essas pessoas, Paraty estava muito cheio de cachorro. E aí eles começaram a pegar os cachorros, colocar no barco e colocar nessa ilha lá, junto com as pessoas que estavam morrendo de bexiga. Então, é a manobra, né, o manejo de exclusão, né? Quer dizer, tem o trem, né, o trem de ferro que passava em Sete Lagoas, que é o trem de Barbacena. E esse trem parava em Barbacena e as pessoas eram colocadas lá no hospício. E não eram só pessoas que eram ditas... Paulinho, eu tô ouvindo você falar, eu tô lendo o livro aqui e tem uma partezinha, uma estrofe que fala exatamente disso. Que as pessoas que eram colocadas lá, 70% não tinham doença mental. Você quer ler pra gente um trechinho? Você quer ouvir? Queremos, né, gente? Queremos, sim. Natan tá até dormindo, coitado, mas ele quer ouvir também. Né? Coitado, Natan. Eu vou ler só esse parágrafo, que eu acho ele bem bom. Desde o início do século XX, a falta de critério médico para internações era rotina no lugar onde se padronizava tudo, inclusive diagnósticos. Aí ele conta de uma das pessoas. Maria de Jesus, brasileira, com 23 anos, teve a colônia como destino em 1911 porque ela apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a estimativa é de que 70% dos atendidos não sofriam de doenças mentais, apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, a colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava esses abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela de preferência em um local que a vista não pudesse alcançar.
Então, gente, o texto fala de uma prática social que eu citei para vocês de 2000 anos atrás, né? É uma coisa assim, é impressionante, né? E aí a grande questão dessa personagem, Ju, é em que a gente melhorou de um tempo para cá, né? Porque eu não quero entrar muito no mérito da questão jurídica com vocês, porque para mim é muito novo o termo. Estou estudando agora e tudo que é matéria eu estou pegando para ler. Mas eu estou lendo sobre abolicionismo penal, a partir de um dito popular que é da minha infância. Cadeia foi feita para 3P, pobre, preto e puta. Então, a partir disso aí, para desconstruir isso, né, eu estou correndo atrás do abolicionismo penal, que é um termo muito novo. Nós estamos numa população carcerária de 950 mil pessoas já, né, toda assim. E isso é o que a gente sabe de registro, né, o que não tem registro, né, e aí a gente fica pensando sobre isso, né, essa escória da sociedade, entre aspas, né, essa sociedade que não chega, que essa professora quer tanto que chegue para todo mundo e que não chega, mas não chega mesmo, né? E aí essa mulher louca que diante disso tudo, Joela, vê isso e isso vem como um turbilhão de peso dentro da alma dela, do âmago dela, e ela acaba criando um universo paralelo com as 5 Marias para poder colocar para essa sociedade, né, que a pedra é o principal símbolo, né, de luta dela, né, de resistência dela, né, que a pedra, e fazendo agora, tendo um insight criativo aqui, a pedra, ela é muito, muito, assim, dura, né, há que endurecer sem perder a ternura, né, quer dizer, que mulher é essa, né, Ju? Que fala, eu vou te dar uma pedrada para ver se você conserta, né? Porque parece que a gente está precisando de tomar umas pedradas, né? O nosso mundo tá muito doido, né? Ao mesmo tempo que você tem em São Paulo a proposta da escola de princesas, né? Poxa vida, você tem em outros lugares, né? Outro tipo de escola que não essa, né, que não inclui, porque escola de princesa é essa, escola da Disney, né, e enfim, essa mulher, ela carrega esse peso, né, e ao mesmo tempo ela descarrega esse peso na pedra, né, e ela não deixa as pedras dela cair, né, ela joga para cima, pega mais 3 e cata que ela jogou para cima, ela vai fazendo esse jogo repetitivo, né, e claro, de se pensar, né? Até hoje é assim, né? A gente está cada vez mais excluindo. O ensino nosso, ele retrocede às vezes, né? As meninas não estão aqui, né? A Andresa Laporte e nem a Tati, né? A batalha que é para poder fazer o povo entender que tem que dar aula para as filhas dela, né? Dentro da sala de aula. E uma coisa muito assim que Tati me falou, e que está muito claro, a única escola que conseguiu incluir as meninas dela foi a escola pública. E aí eu fiquei pensando nessa professora, sabe? Nesses professores, né? Que acolhem essa criança, né? Eu não esqueço no primeiro dia que a filha de Tati chegou dentro da minha sala de aula. O Saúva trabalhou com os meninos da PAI durante 15 anos, ele era meu parceiro. Eu nunca tinha trabalhado com ninguém com deficiência. Até então, meus alunos chegavam para mim com problemas, porque eram alunos de periferia, problemas sociais às vezes graves, mas nunca com problemas mentais. Né? Então eu tinha lá o meu mundinho com meus alunos lá, perfeitinho, meus alunos não tinham problema, colocava isso, tinha braço, perna, tudo, né? E aí chega perto de mim para participar de uma aula de ciranda, uma menina autista, e uma menininha, né,
filha da Rosa, eu vou falar o nome dela, né? A Nayara, a Nayara, filha da Rosa, lá do Ciranda dos Piquês. Nós lá na roda, eu falei assim, não deixa, porque o autista não fica na roda, né? Ele não segue aquela roda, né? E aí a menina pôs a mão no ouvido, porque a música estava atrapalhando. A menina de 7 anos, a filha da Rosa, a primeira coisa foi sair, soltar a mão da Rosa. Aí eu fui falei assim, Nayara, onde é que você tá indo? Aí ela foi lá e deu um abraço na menina autista. E pegou a mão dela e trouxe ela pra roda. Sabe? E aí isso me chamou muita atenção, porque foi a partir desse afeto que a menina compôs com a roda, porque ela se sentiu segura por outra criança. E mesmo ela estando lá, né, no mundo dela, do autismo ali e tudo mais, ela conseguiu desenvolver ritmo, lateralidade e fala. Tudo às custas de Ciranda. E tudo isso em 6 meses de trabalho. Quando a primeira vez que ela começou a falar e a cantar, a mãe dela ficou doida. Nossa, a mãe dela notou tudo como se fosse um grande ganho a filha ter começado a falar na Ciranda, assim. Então é muito doido isso, assim. E a gente vê que essa esperança dá um suporte, né? Bom, então nós vejam bem que hoje eu tenho aqui 3 personagens, né? Que são fundamentais nesse processo da felicidade. E não deixar essa felicidade cair numa hipocrisia meramente apresentável, sabe? Ser só mais um grito, né? Mas marcar profundamente quem tirar lá seus 30 minutos para assistir esse vídeo, marcar com texto, né? A interpretação, gente, ela é livre, solta dentro daquilo que é a sua leitura de mundo. Interpretação textual em teatro, ela vem e acontece naturalmente, e é um processo meio osmótico. Aí, Isabela, você não precisa ficar desesperada com isso, né? Naturalmente, você já é uma professora. Se você colocar sua natureza a favor disso aí, tá pronto o personagem, mesmo que seja você. Entende? E aí isso vai surgir naturalmente, né? Se você quiser, claro, colocar uma professora, sei lá, tem várias professoras, né? Eu tive professoras muito sérias, tive professoras translocadas, né? E aí não, tem professor demais, assim. Cada um com seu estereótipo, né? Eu já vi coisas e coisas, assim, acontecer nesse universo, né? Da sala de aula. E aí, gente, quarta-feira a gente começar a chegar junto com esse texto e já começar a ter ele memorizado aos poucos, né? E volta a repetir, assim. Quem vai dar um tom pitoresco para esse texto é o Coveiro. Não tenho dúvida, assim. É que vai fazer as pessoas rirem e refletirem, né? Vai fazer uma ligação entre uma fala e outra, né? Porque no final vai todo mundo morrer mesmo, né? Então, esses apontamentos filosóficos dessa sociedade louca, né? Que vai para shopping para disfarçar uma felicidade, né? Então, assim, é muito doido, né? O cara, outro dia, o Gregório do Vivier fez um vídeo sexta-feira passada, sobre cuidado. Né? E aí ele fala sobre o vídeo do cara no Leblon tomando cerveja, e o texto do cara tá assim, a fala do cara tá assim no vídeo: tomar no cu máscara, tomar no cu vírus, né? A gente já tá voltando aqui tomando uma e tudo mais, e ele falou assim, cuidado. E aí o Gregório do Vivier fala, inclusive, das mulheres negras que são, né, preparadas para cuidar. As mulheres negras, está bem claro assim, as mulheres negras são preparadas para cuidar
das mulheres brancas, né, e dos homens, cuidar, né, então há uma formação, né, e há uma situação cultural por trás disso muito forte. E aí, se você parar para pensar, quantas enfermeiras técnicas tem num hospital e olhe se elas são brancas. Pode parar e olhar, que aí vocês vão fazer nesses levantamentos para calçar toda essa loucura pandêmica, né? Que a verdadeira pandemia está tá eu acho que está nesse modus operandi da massa, sabe? De não ter noção do coletivo, de não ter cuidado com a coisa pública, com aquilo que é público, né? Quer dizer, nós estamos vivendo de uma maneira tão líquida que aquilo que é público, né? Então a gente ainda não está sabendo usar um banheiro, né? E um colega meu francês falou, nem na França o povo sabe usar banheiro, tanto que o banheiro da França é diferente do nosso aqui, né? Mas a gente não tem o mínimo de cuidado com a coisa pública, que de lá ter cuidado com a saúde pública a partir de nós mesmos, né? Então, parece que a gente está meio que assim, já estou desgraçado mesmo, vou levar mais 5 comigo, né? E aí fica, né? O cara aqui em Sete Lagoas está com Covid, músico, aí ele fez um vídeo falando, tô com Covid, tô no meio de uma festa aqui, de uma rede, no Dia dos Namorados, né? E nessa festa, só nessa festa, foram mais 9 diagnosticados. Um atrás do outro, assim. E o cara, assim, né? Ô, Paulinho, isso é crime. É Inclusive, crime. É crime. É crime, tipo assim, penal, não é tipo só criminoso, é crime mesmo. Hã? Né? É um crime contra a saúde pública. É um crime contra a saúde pública. É. Inclusive, se alguém chegar a morrer e conseguir se fazer essa conjugação de que essa pessoa pode ter pegado nesse lugar, e ele sabendo ele pode ser condenado por assassinato, homicídio. Jô. Nesse sentido. Lesão corporal grave. Nós sabemos, né? Mas não é novidade nenhuma, porque eu estava conversando há mais tempo também. Várias pessoas, tem casos de pessoas que têm a AIDS e fazem propositalmente para passar para as outras. Com certeza. Alguns se contaminam para isso. Então, assim, é muito estranha, né? Essa sociedade que a gente vive, ela não parece muito feliz, não. Essa cidade nossa não parece muito feliz, né? Não é? Então, assim, a gente está fazendo uns contrapontos aqui da felicidade muito forte, né? Jô, eu concordo com você de A a Z, né? Mas a gente sabe que não vai dar nada, né? A gente sabe os critérios de justiça, né? A gente sabe que se fosse um negro de periferia fazendo isso... Ali depende de quem morrer, na verdade. Né? Não tem a ver, não depende de quem vai ser condenado, depende de quem morrer. Uhum. Se morrer alguém, porque nessa festa não tinha pobretão, né? Se morrer só o cara que estava servindo, mas se morrer um riquinho metido a besta, dá. Aí é que tá. Depende de é uma loucura, mas é real, tipo assim. Se ele pega em alguém, numa festa dessa, alguém poderoso, ele tá frito. Mas se ele pega em um pobre coitado, ele tá solto, a gente sabe que é assim. Eu queria muito, claro, eu acredito nisso que você está falando, mas eu queria ter mais veemência nessa minha fé, nisso que você está falando, que esse cara vai pagar por isso, né? É um cara rico, classe média alta, né? E a gente sabe que se fosse um pobretão ali de periferia, negro e tal, o cara, se fosse o garçom da festa, entende? Que tá lá servindo, às vezes negro, né? Ali tentando tirar um trocado para ele ali no meio dessa festa, né? É perigoso algemar o garçom, né? E aí eu bato forte nisso, no abolicionismo penal em relação a isso, sabe? Porque é uma matéria muito nova para mim, eu tô lendo agora, mas é uma situação muito, muito verdade, né? Quer dizer, eu estava vendo a abordagem que se faz
abordagem jornalística que a gente é acostumado a ler e assistir, né, atualmente. Cara, que é um absurdo. Quer dizer, o menino, estudante de medicina veterinária, né, criador, olha pra você ver como é que a abordagem está, criador de cobras, foi picado por uma naja. Né, e aí importaram soro lá dos Estados Unidos para vir para salvar a vida dele. Aí você vai olhar, o cara mora no Lago Sul de Brasília, é filho não sei de quem, aí prenderam mais não sei, acharam mais não sei quantas cobras, tudo ali é tráfico de animal silvestre, que é passivo de pena, né, e tudo mais, mas o cara foi tratado como um criador de cobras. Quer dizer, ele não é traficante, ele não tinha licença para criar aquela cobra ali, ele não tinha registro dela e nem das outras, mas ele é um criador. Quer dizer, a abordagem jornalística não falou de tráfico de droga. Ainda bem que hoje, gente, e aí a geração de vocês tem esse suporte melhor do que a minha, tem a internet, né? Porque aí você tem um jornal igual o Mídia Ninja, que escancarou o cara, né? O Mídia Ninja já vem com a matéria, tráfico de animais silvestres e tal, e já foi colocando, né? Tem uma das matérias, tá assim, estudante burguês preso, né, e tal, e papai, já chama o cara de burguesão mesmo. Então, quer dizer, ainda bem que o Mídia Ninja tá aí, né, quer dizer, tem os jornalistas livres ainda, né, tem os jornalistas livres, mas não tem um tratamento, a imprensa não dá esse tratamento, o cara é filhinho de papai, né, pra vocês terem uma ideia, as cobras estavam sendo presas, né, elas estavam sendo acondicionadas dentro de um apartamento do poder público, um apartamento funcional do poder público. Então, quer dizer, o pai do estudante e do outro colega dele, né, não apareceram, porque são funcionários da Justiça, do Ministério da Justiça, entende? Aí já não apareceu o nome dos caras na reportagem. Ah, se fosse um de nós, entende? Ah, se fosse eu fazendo... mostrando aqui, ó, meu quintal tá aqui funcionando, e nós estamos juntos mesmo, e estamos fazendo oficina, aqui, ó. Ah, se for, já estava preso. Numa hora dessa. Pensa bem que nessa festa foram 9 pessoas contaminadas, né? Então, é foda, cara. Né? A polícia, gente, nunca que chega na favela mostrando... com mandato judicial falando, eu posso entrar na sua casa, ela sempre entra chutando a porta, sabe? E em alguns lugares ele entra, mostra, né? Vocês viram em São Paulo há pouco, foi em São Paulo? Ou foi em São Paulo, né? Que um cara mora lá num condomínio caríssimo lá em São Paulo, humilhando o soldado, né? Ligando pro secretário de Justiça de São Paulo e tal. Acho que é de São Paulo mesmo, gente, se eu não me engano. Né, humilhando o soldado ali com mandado de prisão, porque o cara tava batendo na mulher dele, mas aí o soldado não passou da grama. Vocês acham que se aquilo ali acontecesse na favela, né? Para, né? Aí a gente pode pegar até um nosso candidato aí que bateu, surrou a mulher, depois fez uma live para provar que era inocente, né? É de vomitar, né, Jô, aquilo é de não, vomitar. Eu nem fui... o povo falou, você aquilo vai é vergonha alheia. Eu não vou nem assistir, porque eu não vou dar palanque eu não vou, como se diz, eu fico brincando com o Belo, eu não vou bater pro tambor pra louco dançar, não vou dar... É ótimo. Não vou bater tambor pra louco dançar mesmo. Não vou assistir uma coisa dessa. Inclusive, porque, na verdade, anota isso aí. Anota esse termo aí pra você colocar. Bom, né? É ótimo, eu já falei muitas vezes com a Bela, é bater tambor pra louco dançar. É a gente parar de dar ibope pra esse tipo de cara. Se ele vai fazer uma live, se tiver 5 pessoas, melhor. Entendeu? É melhor do que a gente ir lá... A tentativa dele é se posicionar de vítima, né? Diante de todo mundo. E o irmão dele... Eu não faço ideia do que ele falou, mas a gente está acostumado. Quem trabalhou na criminal igual eu trabalhei já sabe o que ele vai falar. Ele vai falar que ela se bateu para acusar ele. Existe um padrão, né? Existe um padrão. E o padrão é tão óbvio, mas tão óbvio,
Que, tipo assim, a gente já sabe as respostas. É. Então, assim, não é muito diferente. E você vai ver como... E ele, além de tudo, porque é poderoso na cidade, ele tá acusando a delegada, porque é uma delegada... Isso me desculpa, porque é uma delegada mulher, entendeu? Porque né, se fosse delegado homem, o tratamento seria outro. A gente também já está acostumado a saber como que é o tratamento para mulher, para negra, para mulher negra, né, para ralé pé de chinelo. A Manuela Dávila colocou ontem na página dela, eu sigo muito a Manuela Dávila, sabe, sobre o movimento feminista, eu gosto muito de ler as coisas que ela fala, né? E a Manuela Dávila colocou uma coisa ontem, assim, ela colocou um gradativo, assim, sabe, de direitos das mulheres, desde a época do Império até agora. Aí ela foi colocando, né, e é uma linha do tempo mesmo, né, quer dizer, nem eu sabia que em 1997, mulher que não casava virgem era considerada criminosa, né, nem eu sei, isso recentemente, em 2002, é que isso deixou de ser crime. É um absurdo, cara. A legítima defesa da honra, eu tenho vários livros, porque quando eu fiz uma época, eu trabalhei, a gente trabalhou, há mais tempo a gente trabalhou o Navalha na Carne, e eu fui trabalhar com a prostituta, e eu comecei a trabalhar com a Maria da Penha. Aí eu peguei a decisão do nosso amigo juiz daqui, eu tenho alguns livros que falam desse crime. A decisão é ridícula, né? Eu tenho ela impressa. É uma decisão enorme e, assim, é risível. Você acredita assim. que o nosso amigo juiz é candidato a vereador num grupo de esquerda? Daqui, que ele é esquerda. Ele é. Na hora que eu vi direita na cara de alguém. Na hora que eu vi ele no meu grupo lá, eu falei, não tô acreditando não, mas é isso, né, gente? Olha nossos candidatos de esquerda, eu não vou nem falar nada, não. Quem que é os nossos principais candidatos de esquerda? Eu não vou nem falar. Mas, assim, nesse sentido que eu falo, eu tenho alguns livros falando dessa decisão da legítima defesa da honra, né? Que, na verdade, não é uma lei, é uma decisão que foi criada por um advogado muito sagaz, muito inteligente, que percebeu que o júri era machista. Então, ele usou disso para criar uma defesa e salvar o negócio. Por muitos anos, a gente tinha essa legítima defesa da honra como a possibilidade de um homem matar uma mulher porque ela destruiu a honra dele, sabe? E muitas vezes nem fez isso. Na maioria das vezes, nem isso fez, né? Então, a gente vê até hoje, em assassinato de mulheres, esse sentimento de... você tem que destruir. Você pega a morta e destrói. Tem um texto muito bom, eu acho que é até do Galpão, que esse texto é maravilhoso. Eu já vi ele, já li, eu não sei o nome, mas eu já li que é isso. A mulher foi assassinada e começa com o júri do cara que assassinou. E começa essas defesas absurdas e o juiz levanta e fala que chame a morta. E aí a morta levanta para poder falar, e no final a morta é condenada pelo próprio assassino, por morrer. Um texto genial. Mas é muito isso, né? A dona que está no chão, que foi pisoteada com a bota, é culpada porque ela mora na favela, porque ela reagiu. Porque várias vezes eu já escutei, né? O que ela fez para merecer isso? Putz, ninguém pode fazer nada para merecer isso. Ninguém. Se tá no chão, você não pode pisar. Você pode algemar e deixar no chão, mas pisar você não pode. Hoje são coisas assim, né? Como não enlouquecer diante disso tudo, né? Quer dizer, em 1997, onde é que eu estava com a cabeça, né? Quer dizer, eu sou um homem privilegiado, eu só fui conhecer o universo feminista do movimento Ele Não pra cá. Vocês estão entendendo, assim? E é um processo de desconstrução
violento, assim, é claro que não chega nem perto da violência contra a mulher, né? Mas é um processo violento não no sentido de me violar, você entendeu? Mas de me obrigar a desconstruir uma estrutura da qual eu fui criado. Então, assim, é de pirar a cabeça, é um trem assim, que a gente precisa, né? Você já pensou quando você ia para os prostíbulos e tal, você já pensou em revisitar isso? O que essas pessoas eram, o que essas mulheres eram, o que elas passavam assim? Porque você tinha um olhar, hoje você iria com um olhar completamente diferente. Eu acho que eu nem iria hoje, viu, Jô? Assim, hoje eu nem, sabe, esses dias eles anunciaram, né? Foi também num grupo de esquerdas aqui, anunciaram um prostíbulo aqui em Sérgio Lagoa, chama Província, né? E aí eles estavam anunciando lá e fazendo Delivery. uma coisa assim, sabe? Delivery. E aí eu olhei, as mulheres, era uma foto com álcool e a mulher ia de moto até você, na sua casa. Isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu critiquei muito isso, sabe? E aí fiquei pensando, porra, os caras que ficam aí levantando bandeira, né? Inclusive o cara que colocou isso lá, ele até é um cara que levanta bandeira, fez até live com uma das feministas da cidade aí esses dias e tal. Eu nem assisti não, porque é igual você tá falando, eu não gosto de ficar batendo tambor pra maluco não, sabe? Dançar não. Mas é uma coisa assim, sabe? A gente parar e pensar todo esse processo dentro da felicidade, né? O que fazer? Quer dizer, é revoltoso, né? Quando você vê a linha do tempo da Manuela Dávila que ela colocou lá, é fantástico. Eu recomendo você seguir essa menina. Né? Eu gostei dela porque ela foi vice de alguém, né? Foi do Haddad, eu acho. E é uma menina que tem livros. Eu ainda vou comprar uns livros dela para ler. Eu recomendo essa leitura dela. Ela é uma das lutadoras para a implementação de banheiros na Câmara e no Senado. Agora, você imagina que uma mulher lutando para se ter um banheiro feminino dentro da Câmara e do Senado. É impressionante, ela levava a bebê dela para amamentar. E ela fazia discursos com a bebê. Ela é fantástica. A bancada evangélica colocou ela dando mamar o menino uma vez, eles colocaram ela como despudorada, né? Teve até um que entrou com um pedido de cassação, porque ela estava mostrando o peito, que ela estava amamentando o filho dela. Então, assim, são coisas absurdas, né? Dessa galera, né? Então, eu recomendo muito essa leitura de Manuela Dávila e a gente começar a adentrar esse universo dessa felicidade nossa nesse patamar já, sabe, assim. Como é que nós vamos dar esperança para esse povo, né? O que nós podemos fazer com o nosso texto? É uma pergunta que eu estou fazendo para a direção, né, para os outros dois professores. O que nós podemos fazer para conduzir esse elenco cantando essa felicidade e atuando nela com personagens, né, dentro desse contexto. De qual maneira, né? Porque tudo que a gente falou aqui, por mais que esteja no passado, está muito presente, né? E a gente falou algumas coisas do presente, são muito fortes, assim, né? Cláudia Raia fez um laboratório dentro da penitenciária feminina, né? E aí ela começou a ver os anseios, né, das mulheres e o tratamento, né? E como é que, sabe, como que a gente vai se posicionar nesse quadradinho aqui, nessa tela, e convencer essa plateia de que a gente só será feliz a partir de um outro ponto de vista que não esse atual, contemporâneo. É uma provocação que eu estou fazendo, sabe, para a gente, enquanto artista, enquanto diretor, né, enquanto personagens que a gente vai conceber. Como é que nós vamos posicionar diante dessa plateia essa loucura pandêmica? O que tá mais em evidência é a pandemia da desconexão com a realidade, né? Que a gente nem pode chamar de loucura. Eu me atreveria porque
seria muito ruim para a pessoa que tem deficiência mental e que é louca, né, falar que ela mas eu falaria assim que é uma desconexão com a realidade conveniente. Me convém fazer uma live falando que a mulher está louca, que se ela se automutilou, me convém isso, eu vou usar os meios, me convém falar que ela é doida, porque os outros 2, 3 maridos dela, ela quebrou a casa toda, ela mesma, a mulher tá lá com o olho roxo, cortado, com a bunda machucada, com o peito machucado, toda arranhada na cara, foi ela mesma que fez isso com ela. Como é que ela se soca no próprio olho, né? E a bunda, a parte de trás da bunda, onde é que ela sentou com força para aquilo ficar roxo do jeito que está, né? Então, é conveniente provocar essa desconexão com a realidade, né? E amanhã eu ir comer um sanduíche ou comer alguma coisa, fazer de conta que o que aconteceu ontem ficou no passado e bola para frente. Será que é bola para frente mesmo, cara? Será que, sabe? Será que nós não vamos fazer um protesto porque o policial estava pisando no pescoço de uma menina em São Paulo? Gente, por mais que ela tenha feito qualquer coisa errada, ela já estava deitada no chão, o cara subiu com a bota em cima do pescoço dela e pôs todo o peso de um lado só, né? Ele não foi igual aquele policial lá nos Estados Unidos que ajoelhou no pescoço do cara até ele morrer enquanto algemava. Foi o cara, a mulher já estava no chão, ele pisou no pescoço dela e subiu. A intenção daquele policial era matar aquela mulher. Sabe? E ele fez aquilo única e simplesmente para mostrar, marcar um território de poder, ser animalesco. Ele não fez com a intenção de imobilizar a vítima. Né? Ele fez com a intenção de matar. É diferente. De marcar um território, de marcar o poder. Então, assim, eu estou fazendo uma acusação para o cara aqui, né? Mas qualquer um de vocês que quiser assistir, pode assistir e vai ver que o que eu estou falando, né, é muito pertinente, assim. Não tem. O cara olha para um lado, assim, sobe em cima do pescoço da mulher, né, como se estivesse num passo de balé, sabe? Rodopiando em cima do pescoço de alguém, né? E assim, será que a nossa felicidade não vai fazer um protesto? Né? Será que essa grande São Paulo, que é tão diversa, né? Caetano coloca no texto dele, assim, musical, né? São Paulo é como o mundo todo. No mundo, um grande amor perdi, né? Então, assim, São Paulo é como o mundo todo. Será que esse mundo todo não vai se atentar, né, para essa São Paulo tão diversa, né, tão despretária? Então, assim, é de enlouquecer isso, né? É da gente, né? E a abordagem, ainda bem, gente, que a Globo News tem uma mulher negra como âncora, né? Ela e aquela Maju, elas estão sentando o bambu, mas elas estão falando com força, né? Então, assim, pelo menos isso, né? Você viu o trabalho que eles estão falando sobre o negro único em todas as localidades? Muito forte esse conceito do negro único. Hoje eu me posiciono porque eu não li nada e nem vi nada, cara. Eu vi, foi um desses instas que eu ando seguindo, aí tava falando dessa posição do negro único, que é aquele lugar que você tem um único negro, tipo assim, uma única âncora, uma única repórter, um único negro, o negro do rolê, sacou? A ideia de colocar ele como uma pessoa que fala. Depois você dá uma pesquisada. Ah, legal, cara. O peso disso e o significado disso. E é muito estratégico, porque né? É muito estratégico, na verdade é. E eu estava lendo, inclusive, falando de uma revista que fez, há muito tempo atrás, era uma revista, acho que era Afro, que chamava, e eles fizeram um concurso para Garota da Capa.
E a menina que ganhou era uma menina com black power, do cabelo crespo mesmo. E aí ela ganhou, fez as fotos, maravilha, tudo certo. E ninguém mais falou nada com ela. E ela se achando estranho. De repente sai a revista com uma menina do cabelo cacheado. Negra, mais clara, do cabelo cacheado, porque tem até um certo nível que podia aparecer na revista, e ela era mais do que aquilo. Entendeu? Então... são, assim, não é conspiratório, gente. Esses dias eu estava discutindo isso com um colega, Paulinho, você tá pesado demais, que você tá cheio de teorias da conspiração. Eu falei, não é conspiratório. Isso acontece, né? Igual, por exemplo, de repente você vem aí com uma teoria do negro único. Aí eu tô aqui parando para pensar e elas são únicas. Né? No jornal, o Erasmo, na Globo News, a menina lá, eu acho que ela é até aqui de Minas, e a Maju, né? São únicas. Porque você tem uma só, e aí também, nesse lugar, você só tem um ponto de vista. E aí, tudo que aquela pessoa falar vai significar todo o contexto atrás. E, na verdade, uma pessoa não pode ser a oposição. Assim como uma mulher não pode ser a posição do feminismo inteiro, né? Eu lembro muito da minha avó falando mal de Glória Maria, sabe? Ela não gostava de Glória Maria de jeito nenhum por causa da pele, da cor da pele, sabe? E minha avó nasceu em 1901, né? E aí eu falei assim, puta merda, cara, e assim. E aí a gente precisa pensar também, né, nessa irmandade que vem surgindo, né? Porque outro fato interessante, né? Uma vez que a nossa aula é de expressões folclóricas, Dom João, quando chegou no Brasil, ele veio corrido, né, com medo de Napoleão. Né? Então ele veio aqui para o Brasil, e aqui o Brasil se tornou sede, né, do reinado de Portugal durante um tempo, e Dom João, e aí vieram as melhorias do Império, né? O teatro, a Casa da Ópera em Ouro Preto foi feita foi construída na época de Dom João, porque o rei precisava de ter um teatro para ele e tudo mais. Então foram feitas essas melhorias, né? E Dom João, quando ele percebeu que no Brasil tinha mais negros do que brancos, né, ele entendeu que se esses negros se revoltassem, ele iria... esses negros, se eles se revoltassem, eles iam ocupar o espaço de poder do país. Então, o que Dom João combina com o Papa da época e com os padres jesuítas que aqui estavam? Ele institui uma ordem para os negros. Uma ordem mesmo, uma ordem religiosa para os negros. Uma irmandade, porque Dom João era maçom, né? Então, a maçonaria é uma irmandade, então ele institui uma irmandade para controlar os negros, e combina com a igreja com a igreja católica, apostólica romana, de fazer um controle social desses negros através desta irmandade. Surge, então, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário para os negros. Né? Só que os negros, e aí se você for nas guardas de Congo hoje, se você for na Irmandade do Rosário mesmo, na Coroa de Chico Rei, você vai ver que os negros têm um jeito próprio de culto religioso, sabe? E que os padres não conseguem domínio sobre esse culto. Né? E aí, anos mais tarde, quando Marechal Castelo Branco, quase, né, 200 anos depois, né, Marechal Castelo Branco começa a ver esses cultos com o olho meio torto e pensar como é que nós vamos definir essas danças de matriz africana, esse culto religioso de matriz africana. Aí ele fala assim, nós vamos classificá-los como folclore. Entende? Então, assim, a fundação, a FRUCRAN, né, a Federação de Umbanda e Candomblecistas,
né, de Minas Gerais, o presidente dela é de Sete Lagoas, chama Rilney. Quando eu coloquei um casal de pretos velhos na festa do folclore de Sete Lagoas, eles vieram me repreender, e vieram certos, e eles estão certos. Eles falaram assim, você não pode folclorizar a nossa religião. E aí eu tive que conversar com eles, que eu não estava folclorizando, mas sim dando um devido suporte à expressão africana, né, através desse folclore, né, do significado. Mas foi uma coisa muito difícil de fazer e de conversar com eles. Entende a resistência, como é que ela vem? Como é que isso vai se fortalecendo, como é que isso... E como é que é a manobra, né? As instituições de controle social, como elas são manobradas, né? Quer dizer, vamos fazer uma manobra social aqui para fingir uma falsa inclusão para esses negros. Então aí começa o padre a abrir a porta da igreja, né? Porque antes o negro não podia entrar na igreja. Chica da Silva, para a nossa região, é uma das mulheres mais importantes dos nossos anais históricos. Alguns falam que Chica da Silva é muito semelhante a uma capitã do mato. É lamentável quem faz isso, porque se você estudar a história de Chica da Silva, tem um livro que chama Rei Branco, Rainha Negra, de um cara de Diamantino, que escreveu. Chica da Silva, você pode olhar que todo diamantinense que você conhece toca algum instrumento. Todo. Toca algum ou tem algum domínio musical. Pode ser que a maioria, pode ser que você não conheça, mais recente não toque, mas a maioria da minha idade toca algum instrumento e domina. Porque Chica da Silva mandou fazer em Diamantina um conservatório de musical só para negros. E ela era assim mesmo. O negro não podia entrar pela porta da igreja, porque a lei da época não permitia o negro entrar pela frente da igreja, ele tinha que entrar pelas portas no fundo. Ela mandou colocar a igreja de São Francisco, ela mandou construir uma igreja com as torres da igreja no fundo, porque ela queria entrar. Então ela passou a porta da igreja para o fundo da igreja, para ela entrar, né? Ela mandou fazer um conservatório, ela mandou fazer uma escola só para negros, porque ao negro não era permitida a alfabetização junto com os outros. Então, assim, é uma mulher muito importante, né? É claro que tem histórias e histórias, né? Como uma mulher do poder, ela não admitia traição. Então, tem uma lenda, a gente não sabe de registros disso, mas tem uma lenda em que uma escrava, né, ri pro intendente dela lá, né, que era o rei do Tijuco, né, da época, que era o namorado branco dela, né? E ela mandou arrancar todos os dentes dessa mulher. Sabe? Porque ela riu para ele num olhar. Então, assim, tem essas histórias, né? Mas há de se pensar nessa envergadura, né? E a gente pensar nisso tudo, refletir sobre isso, né? Nós estamos chegando numa sociedade e num patamar político de ignorância tão grande que tem um cara que é presidente da Fundação Palmares, que é negro e que nega a escravidão. E aí, cara, isso é um chute no saco da gente, porque... E dói, cara. Sabe? Como diz a minha irmã, né? Um chute na perereca, do tanto que dói, porque é muito... É discrepante demais, né? Então, quer dizer... Quem é esse capitão do mato, né, que tá aí agindo numa Fundação Palmares, negando, né, essa escravidão, negando o abolicionismo penal, negando tudo que se volta, né, negando, falando que a meritocracia tem que dominar, né? Quem é esse? Quem que é esse que está lá, cara? O que aconteceu? Qual que é a história desse cara, né? E aí a gente vai conversando sobre isso no sentido da felicidade. Eu acho, Natan, que a aula de hoje está muito subsidiando você muito mais dentro da sua construção de personagens do que tudo, né? Mas eu estou depositando
nesses personagens, mais no personagem da prostituta, uma envergadura altamente reflexiva nesse texto. Que tudo acontece a partir daí. Né? Tudo acontece nesses apontamentos. Né? Então, assim, a Ranieri com a prostituta, né? A mulher como centro de expurgo do prazer de uma sociedade. Né? Quer dizer, essa mulher enquanto entretenimento do homem. Né? E aí é como se ela fosse um parque de diversões que eu vou lá e pago. Né? Então, assim, é nesse lugar aí que nasce uma prostituta dentro da felicidade nossa de cada dia. Quer dizer, que disfarça a podridão dessa sociedade, dessa cidade. Né? Essa professora, né, que pauta Paulo Freire como centro de uma esperança para um futuro melhor. Né? Qual que é o grau de depressão dessa professora quando ela para e pensa que um Bolsonaro da vida passou pela aula dela? Ou que os filhos dele passaram pela aula dela? Ou que o policial que pisou no pescoço de uma mulher foi aluno dela? Como é que é essa professora? Né? Que ela não pode carregar o peso e a vergonha desse ser. Não foi isso que ela ensinou para ele. E eu tenho certeza que todos eles tiveram bons professores. Sabe? Então, assim, essa professora, enquanto centro de esperança, de ver lá na frente um construto coletivo educacional salvador. Né? Porque Darcy Ribeiro, Bela, fala o seguinte, ele e Brizola, né? Brizola e Darcy Ribeiro, Brizola repetiu as frases de Darcy Ribeiro. A destruição da escola pública no Brasil é um projeto a longo prazo, ao ponto de uma professora vocacionada ter que entrar dentro de um vagão para disseminar conhecimento e tentar salvar a sociedade. Entende o peso né, disso tudo? Né? E essa mulher, né, que de louca não tem nada. Né? Ela simplesmente está se defendendo, né, com pedras na mão. Ela já sacou que colocar ela dentro de um recinto, né, de uma bolha da loucura, não mexe com ela, não. Ela é doida de jogar pedra nos outros. Aquilo é doida de jogar pedra nos outros. Como é que você se envolve com aquela mulher? Ela é doida. Ela mesma se socou, ela mesma se bateu. Essa mulher é doida. O áudio tá muito claro para nós, o áudio do irmão do candidato a prefeito. Tá muito claro, essa mulher é doida. Ela já quebrou a casa dos outros 3 homens dela. Tá muito claro, é doida. Que loucura é essa? Né? Que mulher é essa? Né? Então, assim, que grau de inocência essa personagem tem que é tão sério. Tão sério. Né? Então, gente, eu acho que por hoje, né, eu acho que é só. Valeu, assim, pra vocês não terem me deixado sozinho na sala de aula. Eu vou ver se eu dou um print na tela aqui. É contra o print? Ah, Jô, você tá bonita, hein? Elegante, hein? Ó, isso é um terno, né? Se eu soubesse que você tava nessa elegância toda, eu tinha colocado uma roupa melhor. Tá doido. Como é que dá o print nesse trem aqui? É contra o print, né, gente? Larissa, me ajuda. No computador, não é só o botão de print mesmo, Tony. Só o botão de print. Isso, amor. Eu acho que é só isso. Ô, Larissa, para tirar a print é só apertar o botão de print, né? Apertei aqui, não sei se salvou. Não. Cola no WhatsApp. Hã? Cola no WhatsApp. Depois cola no WhatsApp. Ah, acho que eu consegui agora. Não sei. Então, saiu um trem aqui. Peraí.
Velho é seu passado e sua mãe. Ô, gente, obrigado, Natan. Desculpa o falatório, que a gente Velha não, vintage. Sua expressão tá de cansaço mesmo, mas é isso, velho. Vamos seguir resistindo aí, né? Eu acho que foi providencial a sua participação hoje. Beleza? Gente, alguém quer fazer alguma consideração? Eu vou calar. Não, Paulinho, depois é porque eu fiquei pensando muito sobre essas perguntas que você nos abriu hoje. E eu queria também, é porque eu também estava pensando sobre isso na construção do meu texto, de como linkar essa possibilidade desse trem de uma outra época, né? Desse trem, do tempo que tinha trem, que o trem passava, e como fazer essa viagem no tempo para linkar com fatos atuais, né? Como construir isso de uma maneira que tenha um nexo na fala e não só da minha personagem e do que eu tenho pensado, que eu já estou me propondo, mas também como construir esse diálogo entre os personagens, né? Porque eu fiquei pensando assim, o que a minha personagem diria para a personagem da loucura, como é que seria um diálogo, por exemplo, com a prostituta, com a Ana que fará amor romântico. Eu penso que num jogo textual, Ana, respondendo a sua pergunta, num jogo textual, num jogo de texto, para se encaixar num contexto, a sua pauta será a do amanhã. Vem comigo que amanhã você não vai precisar mais se prostituir. Vem comigo que amanhã a gente vai achar um lugar onde você vai poder se incluir, onde as pessoas vão te incluir. Entendi. Vem comigo que amanhã, né, esse negro vai estar de igual para igual. Né? Vem comigo que amanhã, sempre assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Amanhã vai ser outro dia? Não tão assim, né? Mas apontar matérias para essas pessoas, né? Apontar caminhos de sabedoria para que essas pessoas possam ser melhor no amanhã, ou para que elas possam ser menos injustiçadas, né? É uma coisa muito forte que é um dito popular. Um dia eles vão te roubar de tudo. Vão roubar seu carro, vão roubar a sua casa, vão roubar a sua carteira, mas eles jamais vão roubar o seu conhecimento. Eles jamais vão roubar você de quem você é, né? Um dia eles vão alisar tudo. Eles vão alisar o seu cabelo, vão mudar ele de cor, mas eles jamais vão conseguir alisar a sua raiz. Entende? A professora dá sustentação a uma raiz vindoura, a uma raiz da essência. Então, eu tenho para mim hoje, e eu posso falar isso de cadeira com você, que eu só sou quem eu sou hoje por causa dos professores que eu tive na minha vida. Entende? E eu já fui vários. Eu já mudei, eu já tive em outros mundos, né? Já fiz muita coisa na minha vida, mas eu sempre volto na minha raiz. Eu sempre volto em quem eu sou. E no dia que eu trair isso, no dia que eu não assumir quem eu sou, eu vou ter que tomar o comprimidinho da felicidade para poder me sustentar, que é o comprimido que o mercado oferece. E que os psiquiatras estão de acordo, né? E que alguns psicólogos responsáveis não estão recomendando. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista existencial, o professor chega a ser mais importante do que um tratamento psicológico. Então, veja bem que quando você precisa se recorrer a um tratamento para se reposicionar, né, diante de um vício, por exemplo, eles vão no tripé da alma freudiana, né? E aí os pastores evangélicos e alguns católicos descobriram isso, né? Então, assim,
Você usava droga, Jesus te salvou. Você usava isso, Jesus isso. Você usava aquilo, foi Deus. Deus me tirou, me livrou. Sabe? Mas quando a pessoa começa a reconhecer o lugar dela nesse pleito existencial, ela não precisa nem de tomar comprimido, não. Aí está o sentido da felicidade. Mais amplo, mais profundo, né? E mais centrado. Eu sou feliz, mas eu não sou bobo. Eu sou feliz. A minha felicidade é feliz, mas ela não é boba, não. Eu sei analisar. Sabe? Então, assim, a professora, ela é um calço fundamental nesse esteio, porque ela transmite o conhecimento num ponto de vista de sustentação do existencial muito forte. Né? Se eu te perguntar, Bela, quem foi a sua professora de jardim de infância, você vai me responder. Com uma certa lembrança. E você traz coisas na sua personalidade, no seu conjunto de ações, que são pertinentes a ela. Que não pertencem ao seu pai, nem à sua mãe, nem à sua avó, e são pertinentes à professora. Né? E lembranças que são fundamentais. Né? Então, assim, essa é a professora. A professora, a pauta dela é sempre o amanhã. Né? Esses dias, a Cíntia do Meu Canto Conviver, que é um patrocinador nosso aqui do Quintal, a Cíntia falou uma coisa, ela foi chamada, ela é terapeuta, né? Psicóloga e tal, e aí a Cíntia tem um monte de formação, uma delas é fonoaudiologia e terapia para idosos. Meu Canto Conviver. Aí chamaram ela para conversar com os meninos de uma escola pública aqui de Sete Lagoas, e ela estava intermediando a conversa entre os professores, 14 professores e 53 alunos, numa live, né? Numa reunião igual essa nossa aqui. E os alunos falando da dificuldade deles de assistir às aulas online. Né? E falando que não ia fazer aquele tanto de tarefa que o PET, que o programa PET pede, que eles não iam fazer e tudo mais. E uma professora, que é uma professora de história, que eu esqueci o nome dela aqui agora, que a Cíntia me falou, a professora virou e falou assim, eu não vou desistir de vocês. E isso ficou muito forte, porque os alunos todos se calaram diante da voz, porque estava um bate-boca. Todos se calaram para ouvir essa única professora, por acaso é uma professora de história. Cíntia foi investigar a vida dessa professora, ela foi na casa de um por um dos alunos para saber se eles tinham acesso à internet. Né? E, pô... e aí, ela sabe, ela é uma professora que ela sabe quantos alunos têm acesso à internet, quantos não têm, mandou abrir a escola para esses que não têm acesso à internet, um em cada sala, sabe? A escola fez todo um esquema por causa dela, porque a pauta dela é do amanhã, é da esperança. E a frase é muito forte, eu não vou desistir de você. Resista junto comigo. Isso é hoje, né? Isso é hoje. É o atrelar o amanhã ao hoje. Que isso. Não fique solto, tem e ao passado. Realidade. Né? Os 3 tempos. É uma coisa meio assim, clichêzona que eu vou te falar, mas é de volta para o futuro. Né? Olha, gente, não faz isso não, porque senão amanhã pode ser que vocês tenham um presidente que faz sinal de arminha. Né? Vocês são doidos, você não pode agir dessa maneira agora. Né? Então o texto dela é meio assim, olha, amanhã talvez você pode ter, né, um governo que vai abraçar a milícia, né, e que vai pôr os milicianos no poder. Amanhã talvez para você existir você vai precisar, né, de alguém pôr a mão na sua cabeça para você poder viver e tirar os capetas, né, da sua cabeça. Né, porque o que está acontecendo hoje é isso, né? Assim, a pessoa está tão deprimida, que você vai lá, põe a mão na cabeça dela e fala, sai, capeta. E a pessoa, Jesus me salvou, agora você me dá tudo que você tem. Né? Isso é tão sério que eu estou falando. Eu tenho uma costureira que eu fui criado na casa dela, né? Uma mãezona preta, assim, ela e os irmãos dela, né? E
há um tempo atrás eu estava devendo ela R$300, combinei com ela, né, de pagar ela e tal, uma determinada data, mas ela começou a me ligar sistematicamente, todo dia, cobrando. Eu falei, mas falta 15 dias ainda e tal. Quando eu fui na casa dela, eu paguei ela, eu arrumei um dinheiro, e, inclusive levei, né, algumas coisas para comer, que eu achei que ela estava passando fome, assim. Ela queria o dinheiro para pagar o pastor. Né? E o que o cara fez? O cara fez ela atravessar a rua e ir no banco de baixo, que é o Banco Itaú, aqui da cidade, que é, né, 2 quarteirão abaixo da igreja onde ela frequenta, e ela sacou o dinheiro num cheque especial, num empréstimo do banco, e pagou ele. Entende? E aí eu fui ver, o que você sentiu depois que você pagou? Ai, fiquei aliviada, porque a gente não pode ficar devendo para Deus, né, Paulinho, as coisas de Deus. Eu falei, tá. Entende? Como é que isso é sério? Quer dizer, ela ficou aliviada de quê? O que estava pressionando essa mulher? A não ser a própria existência. Sabe? Então, assim, é muito sério isso. É claro que eu não estou aqui, Bela, eu não sei que religião que você é, nem que ninguém aqui é. Não estou questionando isso, nem quero. Né? Toda religião, para mim... Eu tenho um pensador aqui em Sete Lagoas, chama Lourenço Caverna, ele é dançarino de rua, ele é ateu. Aí eu falo assim, ô Lourenço, você não gosta de religião, não? Eu falei, não gosto nem de religião, nem de política. Por que, Lourenço? Porque tudo que separa um homem do outro é ruim. Ele fala desse jeito, sabe? Então, assim, não estou questionando isso, né? Mas eu tô parando para pensar, e chamando essa professora para pensar, nessa verdade. Tem um texto, Isabela, que é um texto da minha aula de psicologia. Eu sou formado em recursos humanos, então eu fiz 5 matérias de psicologia só. Eu sou o pior de todos, porque eu nem sou psicólogo e nem sou... nem trabalho na administração, né? Então, assim, tudo eu sei mais ou menos. O pior tipo de profissional que tem é o que sabe mais ou menos alguma coisa. Né? Ele dá pitaco em tudo e não sabe bosta nenhuma. Mas eu estou te dando um pitaco só, se você me permitir. Tem um texto que chama A Mentira Universal. Aí você anota e vai ler esse texto, né? E se você quiser assistir, né? E aí, todos vocês que quiserem assistir, né? Tem um filme que são 4 horas e meia de duração de filme, que chama Os Pilares da Terra. Tá? Que aí ele volta mesmo ali na Idade Média, na igreja da Idade Média, e ele fala a história de um arquiteto. Mas são 4 horas e meia, né, de filme, assim. Mas é um filme que nos prende, tá? Gente, mais alguma questão? Bela, você está satisfeita com a resposta ou eu viajei demais na batatinha aqui? Está ótimo, muito obrigada pelas suas considerações. Tranquilo. Mais alguma questão? Natan, espero que tenha contribuído com... Porque tudo que nós falamos aqui, você já vive, né, velho? Assim, você já tem uma vivência do caralho. Uma hora nós temos que parar para te ouvir, né? Eu acho que todo mundo devia assistir sua palestra, cara, que igual eu assisti lá na faculdade. É um trem de doido, assim. As memórias de Natan. Natan, vem dar uma aula pra gente, Natan. Não é, cara? Eu acho que a gente devia abrir uma hora só para ouvir Natan dando uma aula. Aí, Natan, coloca no seu currículo, de repente, aí, para complemento de acadêmica e de hora acadêmica, para a gente assistir uma aula sua. O que você acha da ideia? Me ouviu, Natan? Eu acho que dá certo. Tá baixinho. Pessoal, tá. Não, tá tranquilo. Fica tranquilo. A Angélica De Vries, a Jordânia, a Ana Luísa, né? Que tá aí na sala. A gente vai... eu vou acompanhar, vou tentar acompanhar vocês quarta-feira, porque eu troquei o horário com o Saúl, e as aulas de Saúl são muito intensas também. A gente tem uma pedagogia muito parecida, assim, aliás, uma pedagogia numa didática muito parecida à minha com a dele, né?
E aí eu vou tentar acompanhar vocês na quarta-feira ou amanhã, talvez. Eu estou num frenesi danado atrás de editais aqui e estou atendendo uma galera aqui pela associação para completar esse projeto que faz parte do projeto, o atendimento para outros artistas. Então, boa noite, obrigado pelo aprendizado, pela aula, né, pelo carinho, por não me deixar sozinho nessa sala de aula aqui. Beleza? Obrigado demais. Ô, Natan, se a gente estiver falando alguma besteira, pode corrigir a gente, tá? Estamos aqui para aprender. Beijocas, povo. Beijocas. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até terça e quarta, amanhã e depois. Até.